Bom dia, graça e paz. Queria que proclamássemos juntos 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. O pessoal aí de trás está me ouvindo bem? Então também tente se acalmar por aí, hein? Nos ajude aí. 1 Pedro 2,9. As crianças, levante agora e vão ali com o tio Djalma. Está aqui atrás, as crianças. Deus abençoe esse trabalho com os nossos queridos filhos. Que a graça do Senhor esteja sobre todas as crianças e que cresçam no caminho do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria que você proclamasse junto comigo, e nós vamos colocar isso na primeira pessoa do plural aqui, nós vamos falar nós, né? Então, porque eu estou com a tradução aqui, a revista e atualizada, mas eu falo e você repete para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá? Nós, porém, somos raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, você crê nessa verdade? É uma declaração da nossa palavra, da palavra do Senhor para nós. É uma declaração de Deus para cada um de nós. O que você é em Cristo? Aqui está dizendo algumas coisas que você e eu somos em Cristo. Que coisa tremenda. Você é uma raça eleita, você pertence à raça eleita. Você não é de uma raça qualquer, né? Uma raça eleita. Mais ainda, você pertence a um sacerdócio real. Você pertence a uma nação santa. Você pertence a um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem consciência disso? Você que creu no Senhor, diz a palavra que você é propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence a você mesmo, não pertence a outro, mas pertence ao Senhor Jesus, que por nós padeceu ali naquela cruz e realizou toda a obra da nossa redenção. Queridos irmãos, eu quero hoje compartilhar algo que me traz muita alegria ao coração sobre essa verdade. E eu espero que você se alegre também com ela. Eu quero falar um pouco sobre o nosso serviço ao Senhor. O nosso serviço. Você e eu somos servos de Deus. Aliás, você crê que você é servo de Deus? Você que já nasceu de novo? Quem é servo de Deus, levante a mão, por favor. Amém. A maioria. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos afirma isso. Em Romanos 6:22 diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Eu e você fomos transformados em servos de Deus. Você não precisa orar: Senhor, me torne um servo, me torne uma serva. Não. Se você creu no Senhor, você se tornou servo de Deus. Qual foi a sua confissão para a salvação? Se com a sua boca confessar a quem? A Jesus como Senhor. Se Ele é Senhor, se você o confessou como Senhor, o que resta você ser? Servo. Somos servos do nosso Senhor Jesus. Cada um de nós fomos chamados. No Salmo 100, há uma expressão tão linda lá, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E logo diz: servi ao Senhor. De que forma que está dizendo lá? Alguém se lembra? Com alegria.
Servi ao Senhor com alegria. Obrigado, irmão. Servi ao Senhor com alegria. É isso que precisamos. Se nós servimos a Deus é com alegria. Precisamos dessa alegria nos nossos corações. Seja a graça de Deus sobre nós e confirme sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirme as obras das nossas mãos. Somos servos para fazer a obra do Senhor. Somos chamados para isto. Fomos constituídos por Deus. Você foi constituído para fazer as obras de Deus. E como diz lá em Eclesiastes, há um chamado lá em Eclesiastes, diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Faça conforme as tuas forças. Você está servindo a Deus? Faça conforme as tuas forças. Se esforce. Faça conforme as suas forças. Essa é a palavra do Senhor. O que é requerido de cada um de nós como servos do Senhor? Há uma parábola muito conhecida de todos, não preciso lê-la. E eu creio que a maioria aqui, talvez um ou outro, talvez não conheça, né? Mas tem aquela parábola de que tinha um senhor, ele tinha 3 servos. E ele chegou e ele deu talentos para aqueles seus servos, para que eles pudessem negociar aqueles talentos. E foi embora, e deixou aqueles 3 servos. Passou um tempo, ele voltou para que aqueles servos prestassem contas para ele do que eles tinham feito com os talentos. Um tinha recebido 5, multiplicou, ficou com 10. O outro tinha 2, multiplicou, ficou com 4. E um outro tinha 1, e ele fez o quê? Enterrou. Esta é uma parábola de Jesus falando para nós. Ele é esse Senhor. E aqueles servos são quem? Somos nós mesmos. E a palavra do Senhor para aqueles servos, para o primeiro e para o segundo que multiplicaram seus talentos, foi: servo bom e fiel. Vamos repetir? Servo bom e fiel. O que é demandado de nós como servos, irmãos, é sermos achados fiéis. Eu e você precisamos ser achados fiéis ao Senhor, servindo fielmente ao Senhor. Sermos fiéis, termos fidelidade ao Senhor. Você é um servo, você não precisa ter sucesso no seu serviço. Sucesso é bom, mas não é isso que Deus está preocupado. Deus quer que eu e você tenhamos fidelidade. A fidelidade é que o Senhor espera de cada um de nós. O que é que você foi chamado para fazer? O que Deus chamou você? Faça aquilo que Ele chamou. Você será compensado não propriamente pela frutificação, mas é porque você foi fiel. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você está sendo fiel no pouco que Deus colocou nas suas mãos hoje? Se é, aleluia, você ouvirá essa boa palavra de Deus para você. Na volta do Senhor, no tribunal dele, no tribunal de Cristo, quando todos nós vamos comparecer, e nós vamos comparecer não é para dizer se vamos ser salvos ou não, porque todo mundo que aparece lá já é salvo em Cristo Jesus, aleluia. Mas é para você receber galardões ou não. Ali o Senhor vai elogiar alguns e repreender outros. Mas eu quero te encorajá-lo nessa manhã, encorajar você. Juntos, sermos servos fiéis ao Senhor. Ele nos chamou para fazer algo, nós vamos nos esforçar. Seja qual for o serviço. Seja qual for o serviço que você esteja fazendo para edificar a casa de Deus, seja fiel nisto. E naquele dia você poderá ouvir: servo bom, serva boa e fiel, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, agora recebo muito. Ah, queridos irmãos, tudo aqui, nesse tempo presente, é muito pouco contrastando com aquilo que Deus tem preparado para nós. É muito pouco. Deus chama você e a mim para sermos fiel nesse pouco que Ele colocou nas nossas mãos. Às vezes nós temos uma ideia muito errada, queremos coisas grandiosas. E lembra o que um salmo diz lá? Senhor, eu não procurei coisas grandiosas, mas eu fiz sossegar a minha alma. Não procure coisas grandiosas. O que você tem que procurar é ser fiel naquilo que Deus já colocou nas suas mãos. E é interessante, porque se você é fiel aqui agora, no pouco, Ele te coloca no muito. E isso é muito verdadeiro lá no tribunal de Cristo, mas também já acontece aqui agora. À medida que você é fiel no seu serviço, Deus pode te confiar mais, aqui e agora. Você quer servir o Senhor, irmão e irmã? Você precisa servir. Essa parábola que Jesus usou para nos dar algumas lições preciosas está mostrando que cada servo e serva de Deus recebeu algum talento. Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros com o dom que Deus nos deu. Cada um aqui, se é filho de Deus, tem pelo menos um dom dado por Deus para servir o Senhor. Tem um talento, talento significa capacitação. Eu e você temos algo de Deus e nós precisamos trabalhar com aquilo que Deus nos deu. Ah, mas eu não sei, irmão Billy, nem qual que é meu dom. Não tem problema. Você coloca-se à disposição do Senhor. Apareceu uma oportunidade de servir? Sirva. Nós estamos aqui desfrutando desse momento agradável, cadeiras organizadas, o lugar limpo, o nosso irmão aqui filmando, o pessoal do som. Tem muito serviço aqui, irmãos. Se coloque à disposição. Ah, não sei quando eu comece a servir, comece a fazer algo. E sabe o que vai acontecer? Você rapidamente vai descobrir qual é o seu dom. Por que você descobre? Porque você começa a sentir graça para fazer certas coisas. Quando você sente graça para fazer, opa, é aqui que Deus está me chamando, tenho graça para fazer isto. Onde você recebe graça é ali que normalmente você é o seu dom. Os dois servos ganharam essa palavra do Senhor, mas teve um que disse, o Senhor falou para ele o quê? Vocês lembram? Ele foi prestar conta, ele disse, Senhor, olha, só me deu o talento, mas eu fiquei com medo que o Senhor é um homem muito bravo, que colhe onde não semeou. E eu com medo, enterrei, o teu talento. Mas aqui está o teu talento, Senhor. Ó servo mau e negligente, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu era assim, por que você então não deu o seu talento para os banqueiros? Percebem, irmãos, a seriedade dessa palavra? Esse servo mau, ele não é incrédulo, não, ele é um crente em Jesus. E ele não vai perder a salvação, ele vai perder o reino, de reinar com Jesus quando Jesus voltar. Mas ele não perde a sua salvação, louvado seja Deus, porque a salvação depende só da obra de Cristo. Mas o galardão ele perdeu. Pega esse talento, faz o que com ele? O que fez com o talento, lembra? Deu porque tem mais. Conserva o que tens para que ninguém tome o quê? A tua coroa. O Senhor falou isso para a igreja em Filadélfia. Você, irmão, é chamado a reinar com Jesus, mas conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Reino é recompensa, salvação é dádiva de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Mas para reinar com Jesus, irmãos,
é uma recompensa, é um galardão, é obras. E nós somos chamados a servir ao Senhor. Somos servos de Deus. Devia ter entregado o meu talento, já que você não quis negociar, entrega para os banqueiros, você receberia juros. Percebam? Eu já me perguntei, o que seria entregar o meu talento para os banqueiros? Pelo menos ele seria um pouco menos mal, né? Mas o que ele deveria fazer? Entregar para os banqueiros, sabe o que é? Ajude alguém que saiba administrar. Sirva junto com aqueles que sabem. Coloque o seu talento junto com aquele que já tem mais, para que ele multiplique para você. Vai ter pelo menos juros, né? Você colocou nas mãos, você está contribuindo, você está ajudando aquele outro que tem um ministério, que tem o serviço. Ministério, irmãos, olha, essa palavra é muito chique hoje no meio da cristandade. Ministério significa diaconia. Diaconia significa serviço. Não fique colocando as coisas de maneira, sabe, fora da palavra de Deus. Não. Ministério significa serviço. Não é uma hierarquia sobre os irmãos, não. Eu tenho ministério, tenho meu serviço, claro. Mas não é algo que tem que sobressair os irmãos, não. Somos ministros de Cristo, todos nós servos de Deus. Glórias ao Senhor. Qual a situação que nós queremos ficar, irmãos, nessa nossa jornada e caminhada? Você quer estar entre os 2 servos que multiplicaram seus talentos ou entre aquele que escondeu o talento? O que você vai escolher, irmão e irmã? Hoje é um dia decisivo para você. Você está ouvindo essa palavra, é Deus que tem misericórdia de você e de mim. O Senhor está falando conosco, irmãos. Você e eu não podemos ficar paralisados, o tempo passa muito rápido, eu já estou com meus 60 e poucos, passa muito rápido. Esquecendo do meu irmão que está gravando aqui, daqui a pouco eu estou lá na piscina. Vou me comportar mais aqui, meu irmão. O tempo voa. E nós precisamos tomar essa decisão agora. Eu quero servir o Senhor. Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Espírito Santo, me dê oportunidades de servir a Jesus Cristo. Espírito Santo, coloca no meu coração aquilo que eu preciso fazer. Espírito Santo, me dê a capacitação para servir a Jesus Cristo. Me dê os teus dons, me dê as suas manifestações. Irmãos, você e eu precisamos ter essa decisão no coração. O meu desejo é que nessa manhã, cada um de nós aqui não saia desse ambiente sem a decisão firme no coração. Nós vamos servir ao Senhor porque somos servos dEle. Não serei um servo inútil, não serei um servo mau, não serei um servo negligente, não serei um servo preguiçoso. Mas eu quero receber aquela palavra de um dia que o Senhor voltar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deve haver uma motivação correta nos nossos corações. Todo serviço tem que ser feito, mas também você não vai sair fazendo de qualquer forma, né? O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele nos dá essa instrução e vai falar para nós, vai nos chamar a atenção aquilo que tem valor diante de Deus. Porque nós podemos fazer as coisas, mas se a nossa motivação está errada, não terá valor. Eu também quero fazer as coisas, mas eu não quero perder tempo. Eu não quero simplesmente fazer sem que essas coisas tenham valor.
O Senhor Jesus, por exemplo, diz, olha, os hipócritas gostam de fazer longas orações nas praças, eles gostam de ser visto pelos homens. Mas você, quando orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e você ora em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. As duas situações. Tem pessoas que estão em oração, mas não será recompensado pelo Senhor, porque elas querem, a motivação delas era serem vistas pelos homens. Mas há um que a motivação dele é o Senhor, ele faz para o Senhor, não para os homens. O que vai acontecer com esse segundo? O Pai o recompensará. O Senhor Jesus fala daqueles que estavam dando oferta, estavam jejuando, eles estavam fazendo tudo isso para os homens verem. E o Senhor fala, olha, eles já receberam a sua recompensa. Qual era a recompensa que eles queriam? Ser vistos pelos homens. Você que é um servo de Deus, está servindo o Senhor com seu talento, você quer ser visto por Deus ou pelos homens? Escolha. Eu te aconselho, fique na opção de fazer para o Senhor, porque a recompensa dele é maravilhosa. Escolha o Senhor. Você está fazendo as coisas aqui, é para os homens verem ou para o Senhor? Cada detalhe, né? Aqui, por exemplo, teve muitos serviços para a gente ter nessa reunião. E os nossos irmãos fizeram isso para o Senhor. E eles serão recompensados por isso. Mas eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Se eu faço esse momento aqui desse meu serviço, algo que eu quero ser visto por vocês, ser elogiado por vocês, eu já recebi talvez a recompensa. Talvez nem isso acontece, né? Às vezes nem reconhecido a gente é pelos homens. Mas eu estou fazendo e quero fazer diante do Senhor, porque Ele vai guardar a minha recompensa. Compreendem, irmãos? Qual é a motivação do nosso coração? Paulo vai nos lembrar em 1 Coríntios 3, que eu e você, nós precisamos cuidar, como que nós estamos edificando. Porém, cada um veja como edifica, como serve, como trabalha. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 3, 11. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornar a obra de cada um. Pois o dia é quando o Senhor voltar, né? A demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, que através do fogo. A obra não sobrou nada, mas louvado seja Deus, foi salvo. Mas muito triste, porque não sobrou obra alguma. Não recebeu o galardão. Paulo faz essa ilustração para nós. Se a sua obra, ela é como madeira, feno e palha, o fogo do Senhor vai provar, os olhos do Senhor, como chamas de fogo, vai provar naquele dia. E não vai sobrar nada. Mas se as suas obras são como ouro, prata, pedras preciosas, o fogo vai purificar. E você receberá o galardão do Senhor, a recompensa pelas suas obras. Por isso Paulo diz, cada um veja como edifica. Como nós estamos edificando? Qual é a motivação do nosso coração? É interessante, quando nós lemos Filipenses, Paulo diz que algumas pessoas estavam mais ousadas em pregar o Evangelho, porque Paulo estava preso e elas com isso ficaram ousadas em pregar o Evangelho. Mas teve outras pessoas que começaram a pregar o Evangelho por inveja. Imagine isso, pregando o Evangelho por inveja. Paulo diz, mas todavia se o Evangelho está sendo pregado, eu me alegrarei, me regozijarei com isto. Mas veja, aquelas pessoas estavam pregando o Evangelho por inveja de Paulo, para provocar tribulações a Paulo. Olha que situação, irmãos em Cristo fazendo isso.
Ah, irmãos, o nosso coração, se não andarmos no Espírito, é muito mal, vai andar na carne, e a carne faz tudo o que é mal. Eles pregaram o Evangelho por inveja. As pessoas que estavam ouvindo o Evangelho, talvez algumas até, eu creio, eu recebo o Senhor. Algumas receberam o Senhor. Louvado seja Deus que as pessoas foram salvas, mas sabe o que vai acontecer com quem estava pregando por inveja? É madeira, feno e palha. Não sobra nada, não receberão a recompensa do Senhor. Vejam, eles pregaram, tiveram trabalho, mas não aproveitou nada. Ah, irmãos, eu quero fazer as coisas do Senhor de forma que tenha proveito. Eu convido você a fazer a mesma coisa. Faça aquilo que vai ter proveito. Não perca tempo. Faça corretamente. Qual deve ser a nossa maior motivação? A nossa maior motivação, irmãos, é amor ao Senhor e ao próximo. Paulo vai dizer ali, em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O seu serviço, a motivação dele tem que ser o amor a Deus e aos irmãos, e não só os irmãos, ao mundo. Se não tiver amor, nada serei. Paulo continua, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso nos aproveitará, irmãos, se não fizermos por amor ao Senhor e aos irmãos e ao próximo. Sabe o que nada aproveitará? Vai ser queimado tudo, não vai sobrar nada. Compreendem? Nessa manhã, irmãos, Deus está nos trazendo essa palavra. Tome uma decisão. Fale com o Senhor aí, enquanto eu estou falando, vai orando aí no seu coração. Espírito Santo, torna tudo isso real para mim. Eu quero servir ao Senhor, eu sou servo, eu quero então servir. E eu quero servir com a motivação correta, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajude. O que você deve fazer? Talvez você esteja um pouco parado, paralisado. Às vezes você caminhava bem no Senhor, servia o Senhor, mas parou. Você tinha dons do Espírito Santo que Deus usava você para operar naqueles dons, mas você parou. Até mesmo talvez você tenha pecado, e por causa do pecado você ficou paralisado. Ah, meu irmão, minha irmã, se isso está acontecendo com algum de nós aqui, agora, nesse exato momento, quebre isto. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você participou da ceia porque você crê no sangue de Jesus, senão não deveria ter participado. Mas se você crê, Ele te purificou, e recomece. Paulo disse para Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Eu digo a você, em nome do Senhor, reavive o dom de Deus que você tem. Se você está parado, reavive o dom de Deus. Por que você parou? Continue, não enterre o talento. Reaviva, coloca fogo nesse dom que Deus te deu. Comece a servir o Senhor. Se você diz, eu não sei o que é serviço, comece nas pequenas coisas. Comece nas pequenas coisas, nas coisas simples. Comece nelas. Senhor, não ando à procura de grandes coisas, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Salmista, diz isso, Salmo 131. Foste fiel no pouco, começa nas pequenas coisas a servir o Senhor. Algo que você pode fazer, todos nós podemos fazer, nós todos podemos interceder, ou não?
A sua oração é de importância diante de Deus, irmãos. Deus não faz nada nesta terra sem que antes alguém profira sua vontade em oração aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, irmãos, não acontece automaticamente na terra. Ela acontece quando os filhos de Deus manifestam a sua vontade em oração. Deus libertou o povo do Egito, de que maneira? Depois de 400 anos, então ele apareceu ali para Moisés e diz: eu ouvi o clamor do povo e resolvi libertá-lo. Deus já queria libertar o povo, mas ele só foi libertar quando? Quando eles clamaram. Olha o que diz Ezequiel: você pode começar por aqui, seja uma pessoa que ore pelos interesses de Deus, ore pelos irmãos, ore pelas famílias, ore pela salvação. Ezequiel 22:30, tão conhecido aquele verso: o Senhor disse ao profeta Ezequiel: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. E Deus encontrou? Não, o que ele diz? A ninguém encontrei. Esse alguém poderia ser você, né? Deus pode querendo que você se coloque na brecha pela sua família. Coloque na brecha pelos irmãos na igreja. Coloque na brecha pelo seu bairro, a sua cidade. Se ele procurar, ele vai achar alguém. Deus está olhando para a sua família: estou procurando alguém que se coloque entre eu e essa família. Que seja você mesmo. Veja, irmãos, se Deus tivesse encontrado um intercessor, ele não teria levado juízo para aquela terra, mas ele não encontrou. A vontade do Senhor era não trazer juízo. Se alguém tivesse clamado ao Senhor por misericórdia, o Senhor teria ouvido. Veja, comece nos serviços pequenos, comece com oração. Alguém se lembra como foi que Eliseu, antes dele se tornar aquele profeta que Deus usou tremendamente, o que ele fazia? Primeiro teve Elias, né? Depois veio Eliseu. O que Eliseu fazia? Qual era o serviço dele? Alguém se lembra? Olha que interessante. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, 2 Reis 3:11. Ele estava servindo. O que ele fez? Jogou água ali. Elias queria lavar as mãos, ele jogou água para ele. Começou com as coisas pequenas. Pequenas, foste fiel no pouco, sobre o muito. Ele começou pequeno, Eliseu. E Deus o levou àquela situação. Um profeta poderoso na casa de Israel. Olhe para Josué. Quem era Josué? Ele fez coisas grandes, mas antes de fazer coisas grandes, o que ele fazia? Ele servia quem? Moisés, ele ajudava um servo de Deus. Hoje seria o seguinte: meu irmão vai carregar, vai ver a casa do irmão, vai sei lá, né? Não importa, o que eu estou querendo mostrar, irmãos, é que ele começou servindo a Deus em coisas pequenas. Eu não estou dizendo isso para que você pense assim: eu vou servir nas coisas pequenas para Deus me colocar nas coisas grandes aqui na terra. Não é isso. Mas é que você pode servir a Deus nas coisas pequenas. E se você tem a motivação certa, isso tem valor diante de Deus. E você ouvirá aquele dia: servo bom e fiel. Olha o que o Senhor diz, por exemplo, dos irmãos que são diáconos na casa de Deus. Não estou dizendo que diaconia é um serviço pequeno, é um serviço muito grande. E as condições que foram colocadas para os primeiros diáconos lá em Atos é que eles fossem homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e sabedoria. Mas a palavra do Senhor diz
Paulo falando a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3,13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência. E muita, alguém sabe, cadê os diáconos aí? Algum diácono, fala para mim. E muito o quê? Alguém se lembra, diáconos? Se você desempenhar bem o seu diaconato, você ganha preeminência e muito o quê? Olha, eu esperava que os diáconos respondessem isso aí. E muita intrepidez na fé. Você quer ser intrépido na fé? Aleluia, irmãos. A diaconia, bem executada, sendo fiel ao Senhor, você alcança intrepidez na fé. Estevão era um dos diáconos do início, lembra? Como Deus usou. Lembra de Filipe? O que Deus usou Filipe? Chegou lá em Samaria, o que aconteceu lá? Demônio saía voado, né? Coxos eram levantados. O evangelho foi pregado e Samaria creu no Senhor. Ele ganhou intrepidez na fé. Porque desempenhou bem os trabalhos dele, ele foi fiel no trabalho dele. Irmãos, o Senhor Jesus diz em Mateus, ficou registrado em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deixe-me afirmar algo maravilhoso para você. Não existe no reino de Deus trabalho grátis. Deus vai te recompensar. Não fica de graça. Ele vai pagar. Ele vai recompensá-lo por isto. Seja algo pequeno ou grande, Deus irá te recompensar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O meu trabalho no Senhor, não é na minha carne, no Senhor não é vão. Vamos repetir? O nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós precisamos servir ao Senhor e Deus nos chamou, irmãos, para servirmos juntos. O nosso serviço não deve ser isolado. Claro que no seu dia a dia você está lá servindo o Senhor como for, nas oportunidades que Deus te deu, mas na casa de Deus também nós precisamos juntos avançarmos, cooperarmos uns com os outros no serviço de Deus. Há muitos anos eu estava lendo o Antigo Testamento e parei naquela passagem de 1 Samuel capítulo 30. E aquilo me chamou muita atenção, veio como uma revelação ao meu coração. Isso já tem muitos anos. Mas lembra daquela história, deixa eu resumir para você, para ganharmos tempo. Os amalequitas foram e levaram as mulheres, as crianças e os bens de Davi e dos seus homens. E eles estavam voltando de uma campanha, e quando chegaram lá, viram que tudo tinha sido saqueado, as mulheres e as crianças tinham sido levadas. E eles ficaram desesperados. Quiseram até apedrejar Davi, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E então também o que aconteceu? Eles falaram, não, foram atrás dos inimigos, dos amalequitas. Davi tinha 600 homens com ele. E no caminho o que aconteceu? 200 desses homens, de tão afadigados que estavam cansados, não conseguiram prosseguir. E ficaram ali no meio do caminho. E os 400 foram. E Deus usou de misericórdia, porque os 400 eles conseguiram ir lá e recuperar tudo, inclusive todas as vidas. E voltaram. Quando chegaram ali, encontraram aqueles 200 que estavam esperando eles. E aqueles 400 ficaram bravos e disseram, olha, vocês não vão ganhar nada dos despojos que nós pegamos, porque nós fomos na luta e vocês ficaram aqui. Aí Davi disse, não, meus queridos irmãos, que não seja assim. Tal é a parte dos que foram, assim também será dos que ficaram com a bagagem. Davi, irmãos, é um tipo,
uma figura do nosso Rei, o Senhor Jesus. Esse é um princípio do reino de Deus. Aqueles que vão à frente recebem uma recompensa, mas aqueles que ficam com as bagagens aqui vão receber igual. Aqueles que estão na linha de frente serão recompensados, mas se tem alguém aqui dando suporte, apoio para eles, esses aqui receberão a mesma recompensa daqueles lá. Você está entendendo? Olha que nobreza é o nosso Rei. Quão nobre Ele é. Se você está dando apoio, suporte, você também receberá. E aí então no Novo Testamento tem a tradução disso para nós. O Senhor Jesus nos explica exatamente como isso acontece. Nesse mesmo espírito. Ali no Antigo Testamento é uma figura, uma sombra do que vai acontecer. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 10:40. Jesus diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Preste atenção. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de... A pessoa não é profeta, mas ela vai receber um galardão do profeta. Irmãos, que glória! O Senhor continua. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Queridos irmãos, olha que preciosidade o Senhor Jesus está falando. Se você recebe alguém naquele caráter que ele é, você recebe o galardão dele também. Você não é evangelista, mas você dá suporte, você ajuda quem vai na linha de frente, e você está aqui, seja em oração, seja ajudando financeiramente, seja como for, você recebe o mesmo galardão que ele vai receber. O que isso nos leva, irmãos? É cooperarmos uns com os outros. Paulo estava dizendo, alguns estão pregando por inveja. Ah, que perda! Deviam estar pregando o evangelho por amor ao Senhor e por amor a Paulo e aos irmãos. Há uma obra a ser feita, você não tem a capacidade, talvez, você não pode, mas o que você pode ficar aqui? Você pode ficar, né? Você não pode ir lá na guerra, mas você pode ficar com as bagagens. Está entendendo a figura, irmãos? Olha que precioso. Os irmãos vão sair para evangelizar, os irmãos vão fazer uma missão, eles vão em outra cidade, vão pregar o evangelho. Eu não posso ir, eu não tenho esse dom, mas eu posso talvez ajudá-lo financeiramente. Aliás, a gasolina está quanto, irmãos? Mais de R$6. Os irmãos, pregar o evangelho é de graça, o evangelho é de graça, mas ir pregar o evangelho custa, irmãos. Alguém tem que ser sustentado para isso, alguém tem que ajudar no transporte, tem que isso, tem que aquilo, né? Ah, eu não posso ir, eu não vou, mas eu vou orar. Ah, eu vou dar uma oferta para ajudar no combustível. Ah, eu vou ajudar para que o som seja bom lá, eu vou ofertar aqui, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu vou estar aqui com a bagagem, mas quando eles voltarem com os despojos, com as almas que ganharam, eles vão receber o galardão, mas eu também vou receber. Não é maravilhoso? Isso é para não termos nenhum ciúme uns dos outros. Aquilo que o seu irmão fizer e fizer bem feito, você, se o ajuda, você receberá o mesmo galardão que ele vai receber. Eu quero mais é que meus irmãos cresçam. Eu quero mais é que meus irmãos sirvam ao Senhor. E quero, quando puder, ajudá-los, porque aquilo que eles ganharem de recompensa será também a minha recompensa. Você pode mudar a sua mente hoje, irmãos? Espero que sim. Espero que você tenha visto isso como uma revelação que eu vi há muitos anos atrás. Que Deus revele isso ao seu coração. Estimule, encoraje uns aos outros no serviço de Deus. Ah, irmãos,
Às vezes nós somos tão mesquinhos, me desculpa a expressão, às vezes entre nós mesmos. Tem irmãos que são pastores entre nós, estão servindo. Vão visitar uns aos outros, mas irmãos, isso custa dinheiro. Alguém deveria estar entre nós deveríamos estar dando suporte para o irmão. Irmão, vem me fazer uma visita. Me lembrei antes de ontem. Irmão Juvenal, alguém conheceu o irmão Juvenal? Antigo, né, entre nós. Um companheirão lá, nosso em Macaé. Mas ele contou uma experiência linda uma vez, que me tocou muito. Ele morava na Rocinha, ele tinha que, não sei se era em Ipanema, mas ele não tinha um centavo para ir lá visitar aquela pessoa. Eu nem sei quem é a pessoa, tá? Nem sei se ela está entre nós aqui, mas só sei que era uma irmã. Mas ele não tinha um centavo. E aí ele começou a caminhar. Eu acho que, não sei se por onde ele passou, mas eu não sei se foi pelo caminho afora aí. Mas a pé foi. E ali, ele orando ao Senhor. Eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, né? Mas orando ao Senhor. Deus deu um cântico novo para ele. Um cântico maravilhoso. Eu ainda vou pedir depois, pedir os irmãos lá e mandar para o César nos ajudar depois para nós louvarmos esse cântico. Mas o cântico, o sentido dele era Deus consolando o coração dele. Falando ao meu servo, né? Eu te sustentarei. Eu estou contigo. Sabe, um cântico lindo assim. Na ida, Deus deu uma estrofe para ele. Aí ele foi lá, orou, visitou e tal. Aí vamos voltar agora, né? Tem que voltar a pé de novo. Aí vai lá voltando a pé. Sabe o que aconteceu? Deus deu mais uma estrofe de um cântico para ele. Completou o cântico. Irmãos. Mas é isso, né? O irmão foi fiel, ele tinha que ir lá visitar. Não interessou se tinha dinheiro para o ônibus ou não tinha, ele foi. Mas seria tão bom, né, que algum irmão ou irmã naquele tempo tivesse aberto o coração e ouvido o Espírito Santo para ir lá ajudar o nosso irmão. Ele ganhou a recompensa dele, mas ele ganhou sozinho, porque ninguém ajudou. Quer dizer, não sei, né? Talvez alguém orou por ele, né? Não sei, né? Está entendendo, irmãos? Que precioso é isto. Nós precisamos fazer uma escolha. Você quer ser o Mar Morto ou o Mar da Galileia? Uma ilustração. Eu e minha esposa já tivemos o privilégio de ir lá em Israel. E nós visitamos o Mar Morto, né? Aliás, eu entrei no Mar Morto. Você quase que senta lá e não afunda, né? Tal é a densidade por causa do sal. Mar Morto não tem vida alguma, não tem peixe, não tem nada. Sabe o que acontece com o Mar Morto? As águas vêm do norte, entram no Mar Morto, as águas do Rio Jordão, só que não tem saídas. Ele só recebe. E sabe o que acontece? Ficou morto. Irmãos, isso é a ilustração que Deus deixa na própria natureza para nós. Você quer só receber, cuidado. Isso pode tornar você estéril, sem vida. Mas o Mar da Galileia, o Rio Jordão vem do norte, passa por ele. Na realidade, o Mar da Galileia e o Mar Morto são lagos, né? O Mar da Galileia é um lago de água doce, o Mar Morto é um lago de água salgada. Mas o Rio Jordão vem e passa pelo Mar da Galileia. E sabe o que acontece com as águas que entram? As águas saem. E sabe o que acontece? O Mar da Galileia está cheio de vida, cheio de peixes, cheio de toda a vida. E ao redor ali, naquele próximo, a terra é fértil. Porque ele recebe, mas doa. Queridos irmãos, no serviço de Deus, eu e você precisamos ser como o Mar da Galileia. Nós recebemos, mas então nós damos. Nós deixamos fluir. Mas se você quer ser como o Mar Morto, só recebe, você se torna estéril. Que Deus nos ajude. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que você tome nessa manhã uma decisão no seu coração
de servir ao Senhor. Ser fiel naquele pouco que Deus confiou a você. E dizer: Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, eu quero ser um mar da Galileia. Eu quero receber, mas eu quero dar. Dar o seu serviço, dar a sua vida, deixar transbordar, fluir a vida de Deus através de você. Senhor, livra-me de ser um mar morto. Esteja com esse espírito, irmãos. Eu quero orar. Eu quero desafiar você. Vou falar na linguagem aqui de ilustração que eu estou falando, né? Eu quero orar agora e pedir a bênção de Deus para aqueles que querem ser mar da Galileia. Levante, por favor, esses que querem ser mar da Galileia, que querem servir como o mar da Galileia. Meu desejo era que todos se levantassem, que ninguém fique de fora. Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre nós, Senhor. Senhor, nós oramos com ações de graças, porque o Senhor nos tornou servos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Dá-nos a graça, Senhor, para sermos servos fiéis. Senhor, dá-nos a graça para termos a motivação correta no coração. Senhor, dá-nos a graça de cooperarmos uns com os outros no serviço. Senhor, dá-nos a graça de sermos como o mar da Galileia, que recebe as águas, mas deixam elas extravasarem, Senhor. Queremos deixar o fluir do Senhor sobre as nossas vidas. E, Senhor, nessa hora eu peço a Ti a Tua graça sobre cada irmão e irmã que se levantou aqui, com essa firme decisão no coração de servir ao Senhor, com essa firme decisão, Senhor, de clamar a Ti para ser esse mar da Galileia cheio de vida. E, Senhor, não ser como o mar morto, Senhor, cheio de esterilidade. Senhor, dá-nos essa graça, dá essa graça a cada irmão e irmã aqui, Senhor. Ó Pai, nós somos gratos a Ti. Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti, derrame os Teus dons sobre os meus irmãos. Venha, Espírito Santo, sobre a vida de cada irmão. Espírito Santo, se derrame sobre cada irmão aqui. No nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos.